Hoje é dia 1º de outubro, sexta-feira. Nesta aula eu vou fazer uma revisão aí da gramática da linguagem X++, e depois eu vou mostrar aí como utilizar o JavaCC para gerar um analisador léxico. Então vamos lá. Nós já vimos aí em aulas anteriores, né, um pouco da gramática, né, um pouco da sintaxe da linguagem X++ que nós estamos utilizando na disciplina. É essa linguagem na qual nós iremos construir um compilador, começando pelo analisador léxico. Tá? Então, algumas convenções. Tá? Então, quando vocês encontrarem aqui no material, nos slides ou no livro, symbol, tá? entre esse sinal de maior e menor aqui, ou de menor e de maior, ele representa um não terminal symbol. Tá? Então, isso é um não terminal. Ou seja, vai haver produção da gramática. Os símbolos que são terminais serão representados entre aspas dupla, tá? Como símbolo. Tá? E os metasímbolos da anotação, na anotação do Backus-Naur Form, né, na BNF, são representados, grafados entre colchetes. Tá? Bom, então vejamos aqui alguns exemplos. Né? Aqui a definição, então, de um não terminal, tá? De corpo de um método, tá? Que leva à produção do quê? De entre parênteses de uma lista de parâmetros, seguido aqui de instruções. Tá? Na sequência, existe também um não terminal, que é o retorno, né? Que ele é o quê? Ele produz o quê? Ele reproduz a string return, né? Que é uma palavra reservada da linguagem, seguida de uma expressão, certo? Então vamos olhar aqui como ficaria aqui a estrutura desse programa, né, em X++. Então, o programa aqui, tá, esse é um não terminal que indica que um programa em X++, ele é composto do quê? De uma lista de classes, tá? Tem aqui, ó, class list, né, uma lista de classes, ou se trata de uma cadeia vazia. Assim, o nosso compilador, ao tentar compilar um programa armazenado num arquivo que esteja vazio, vai aceitá-lo como um programa válido, tá? Como ocorre com a maioria dos compiladores. Tá? Bom, então aqui nós já vimos, tá? Só estou revisando. Então o class list, né, esse não terminal aqui, ele representa uma repetição de declaração de classes, tá? Muito similar aí aos programas Java, que é basicamente composto de uma sequência de declarações de classe como essa aqui, classe A, classe B, classe C e assim por diante. Tá? Note aqui, tá, que essa produção, tá, o class list, significa que obrigatoriamente nós temos que ter pelo menos uma declaração de classe. Tá? Por quê? Essa aqui é uma expressão regular, tá, em que esse sinal de mais aqui significa que nós temos pelo menos ter uma ou N declarações de classe. A declaração de classe, ela segue nesse formato aqui, em que nós temos a palavra reservada class, depois o identificador, o nome da classe, o extends, né, que é uma palavra reservada que significa herança, né, de uma outra classe, né, no caso aqui de outro identificador, seguido depois do corpo da classe. Tá? Então, esse não terminal, né, o class declaration, representa a declaração de uma classe. Ele indica que tal estrutura se inicia com a palavra reservada class, que vem seguida por um identificador. Eu não vou revisar aqui toda a gramática, tá? Lá no livro está bem descrito também. Mas o que nós vamos fazer na aula de hoje, nós não iremos produzir, né, criar um analisador sintático. Eu estou mostrando aqui a gramática da linguagem X++, mas o que nós estamos interessados, tá, ao analisar a gramática da linguagem X++, são os terminais, tá? Porque são os terminais que serão os lexemas, né,
que serão lidos, né, a partir do programa-fonte, que darão, que a partir desses lexemas em que serão gerados os tokens, tá? Então, aqui, por exemplo, né, então nós temos uma declaração de variáveis representado pelo não terminal var declaration, tá? Que é muito semelhante da linguagem Java. Então nós temos int a, tá? Então é o tipo e o identificador, string a e b, myType a, b, aqui é um vetor, né? Um vetor a e aqui uma matriz b. Então, a ideia de hoje é que nós iremos construir um programa, a princípio, simples, tá? em X++, para que nós conseguimos construir aí um analisador léxico, tá? Para esse programa, tá? Usando o Java CC. Deixa eu chegar direto aqui ao slide, onde nós temos a definição aqui de um programa simples, tá? Programa simples que eu digo assim, nós podemos ter um programa simplesmente com uma classe e dentro da classe uma instrução de impressão, né, um print, ou ainda, deixa eu chegar aqui no, tá? Ó, pode ser ainda um programa como esse, né, em que nós temos aqui apenas um if com um bloco de instruções, tá? Mas a ideia é que nós construímos então, com base na gramática da linguagem X++, um programa aí simples, tá? Para que nós possamos entender aí como criar esse analisador léxico, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como exemplo o código que nós iremos aí, fazer análise, né? Criar um analisador léxico usando o Java CC. Eu estou abrindo aqui o VS Code. Lá no livro, nós temos a implementação lá de um algoritmo de árvore binária, tá? Mas ele é um algoritmo assim, um tanto complexo, então a minha sugestão é que nós utilizamos aqui um programa mais simples, tá? Como, por exemplo, aqui o attribstat, né? Que ele simplesmente mostra que a atribuição é de variáveis, tá? Ou ainda nós podemos utilizar um programa, por exemplo, ClassBody. Tá? Isso aqui são exemplos de código aqui com base na gramática da linguagem X++. Ou ainda nós podemos utilizar um fragmento só do programa de árvore binária, tá? Que está descrito lá no material, mas apenas uma parte da implementação, tá? Uma implementação incompleta. Por quê? O objetivo agora é utilizar o Java CC para gerar o analisador léxico, tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu voltar aqui novamente para o slide, para a gente entender então o que é, né, ou para que serve o Java CC. O analisador léxico, o analisador sintático, serão códigos Java. Então, para isso,
para que você consiga aí, utilizar o Java CC, é necessário que você tenha a JRE ou o JDK do Java instalado na máquina. Então o Java CC, ele permite, dentro de apenas um único, né, dentro de só um arquivo, ele permite definir tanto o analisador léxico quanto o analisador sintático. Tá? Na aula de hoje, nós vamos concentrar apenas no analisador léxico e na próxima aula nós vamos estudar, né, o que é análise sintática e alguns erros, né, que ocorrem na análise sintática. Tá? Inclusive também a implementação utilizando o Java CC. Então ele permite também a construção da árvore sintática, tá? E como que ele funciona, tá? Então nós temos uma especificação, tá, da nossa linguagem em um arquivo, tá? O Java CC, por padrão, tá, por definição, ele vai ler o que? A definição que estiver em um arquivo .jj, tá? Não é obrigatório que seja .jj, tá? De acordo com a documentação, mas por padrão utilizamos o arquivo .jj, tá? Então, nós temos então a definição, né, da linguagem X++, nesse arquivo JJ. Esse arquivo JJ, ele vai ser o quê? Ele vai ser compilado, tá? Ele vai ser, melhor assim, ele vai ser interpretado aí pelo Java CC e ele vai gerar uma série de arquivos, tá? Entre esses serão arquivos aí do analisador sintático e do analisador léxico, tá? Essa é a ideia do Java CC, tá? Ele tem como entrada então um arquivo .jj que tem aí toda a definição tanto do analisador léxico, tá? Por meio lá das expressões regulares, quanto do analisador sintático com a gramática no formato da BNF. Bom, após gerado, né, os arquivos, né, o Java CC ele vai gerar uma série de arquivos Java lá com o analisador léxico e sintático. É a partir desse momento, né, com os .class lá gerado, né, os arquivos executáveis do Java, é que nós vamos gerar então, é, nós vamos executar o que? O langx.class, né, o executável que vai gerar, tá? Ele vai gerar um langx.java. Depois nós iremos compilar o langx.java que vai se transformar no langx.class. E aí nós iremos executar esse langx, né, esse arquivo da definição, contra o nosso arquivo com extensão x++, né? Contra o nosso programa em x++, tá? Essa é a ideia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo aqui de uma definição de como utilizar aí o Java CC em um arquivo JJ. Tá? Vou abrir novamente o Visual Studio Code. Deixar aqui. Então, vou mostrar inicialmente como que nós utilizamos, né, o Java CC em um arquivo, né, com a definição aí das regras, né, para análise léxica e sintática, tá? Então eu tenho um arquivo aqui, o langx++.jj, tá? Eu não vou entrar em detalhe por enquanto nesse arquivo, tá? Vou explicar ele daqui a pouquinho. Mas o primeiro passo, então, nós iremos utilizar o Java CC, tá? Vocês já baixaram o Java CC, já configuraram, né? Tem algumas configurações aí de variáveis de ambiente. Se você quiser testar, você digita Java CC e se ele mostrar aqui essa mensagem, significa que o Java CC foi instalado e está sendo executado aí no terminal. Tá? Então vamos lá, Java CC, o nome do arquivo .jj. Tá? O nosso aqui é o arquivo langx.jj.
Tá? Então, observe o seguinte, tá? Que após executado o JavaCC contra o arquivo JJ, ele, ele vai verificar o seguinte, olha, existe ah, um programa, né, que é o Token Manage Error, que vai detectar aí os erros, né, os erros do analisador léxico. Se não existe, ele vai criar um. Tá? Existe um programa que faz aí, que trata os erros, né, do analisador sintático? Se não existe, cria um também. Existe uma classe, né, existe um programa que vai tratar lá os lexemas e gerar os tokens, né, para o analisador léxico? Não existe, gera um também, e assim por diante. Então ele gera aqui vários programas .java, tá? ls.java. Então, gerou aqui todos esses programas .java. Então esse é o primeiro passo. Tá? Depois que esses arquivos, né, .java, eles foram gerados, tá? Aí é que nós iremos depois compilar, né, esses arquivos Java para poder, enfim, gerar um analisador léxico e sintático. Mas antes disso, eu gostaria de, então, de mostrar um pouco da estrutura de um arquivo JJ. Tá? Vou voltar no slide novamente. Depois eu retomo aqui no Visual Studio Code. Tá? Então, a parte do arquivo JJ, nós temos lá, a primeira parte são as opções, tá? Nós já vamos ver do que trata essa parte. A declaração da classe principal, né, que vai ser o nome do nosso analisador léxico e sintático. Nós temos uma seção que são as declarações do analisador léxico, né, onde nós teremos aqui, então, principalmente as expressões regulares, né, que vai reconhecer cada um dos lexemas do código-fonte. E a última seção aqui, que é a do analisador sintático, onde nós teremos lá a gramática, né, no formato BNF, tá, para gerar um analisador sintático. Então, olhando aqui um exemplo, tá, do código desse JJ, então nós temos a parte de opções, tá? Essa parte de opções aqui, esse static igual a falso, significa que será gerado, tá, quando nós utilizarmos o JavaCC para gerar um analisador léxico-sintático, ele já irá gerar esses arquivos de forma dinâmica, ou seja, ele pode gerar mais de um analisador léxico e sintático. Tá? Na sequência aqui, nós temos um parser begin e um parser end. Tá? É nesse trecho aqui que nós teremos um fragmento aqui de código Java, em que nós iremos declarar o nome da classe que vai ser o nosso analisador léxico e sintático. Tá? Então é definido aqui o nome da classe, no caso aqui teste. Esse mesmo nome da classe tem que ser o mesmo nome que está aqui entre parênteses, tá? Do parser begin e do parser end. Na sequência, nós temos aqui uma seção de skip, né, em que partes lá do código-fonte que serão ignorados, tá? Como, por exemplo, aqui, espaço em branco. Nós poderemos ter também lá alguns caracteres de escape, né? Um /t de tabulação, /n de nova linha. Né? Seriam caracteres aí que são desprezados, tá? E ainda nós temos uma seção aqui, que é uma seção do program, tá? Desse método program aqui, que retorna um void, que é uma declaração também que nós podemos utilizar aqui código Java também. Tá? Bom, então nós iremos criar aqui um programa, o teste2.jj, com simplesmente, tá? Ele não vai fazer nenhuma análise léxica nem sintática, mas nós queremos mostrar que esse programa JJ, ele tem a definição aqui do analisador léxico sintático, uma classe Java, tá? E para exemplificar, o que nós vamos implementar nesse programa é simplesmente aqui para imprimir a mensagem Hello World
na tela. Tá? Então vamos lá para o Visual Studio Code, o VS Code. Deixa eu fechar aqui. Apagar aqui todos os Javas por enquanto, só para a gente não ter arquivos necessários aqui. Então vamos pegar aqui o nosso arquivo testes2.jj. Tá? Como eu falei antes, nós temos aqui do analisador léxico sintático. Nós temos a seção aqui, que é uma seção importante, tá? Que serão os caracteres que serão desconsiderados, né, do analisador léxico. E aqui uma parte onde nós podemos colocar ainda código Java, tá? Para fazer de forma que nós conseguimos aí construir esse analisador léxico e sintático na mão, tá? Essa é a ideia dessa sessão aqui. Bom, então vamos lá. Vamos compilar então usando o Java CC, o Java CC testes 2.jj. Então, assim como eu mostrei no exemplo anterior, tá? O Java CC ele criou aqui uma série de arquivos, tá? Quais arquivos aqui que ele gerou? Deixa eu mostrar aqui. Vários arquivos Java. Então ele gerou aqui o parser exception, o test.java, né? As constantes, o test token manager, né? Que é ele que vai tratar lá os lexemas, o token manager error, que vai tratar os erros léxicos, e a classe token, tá? Que é essa classe aqui, token.java, tá? Gerado aqui pelo Java CC, que de fato vai, vai permitir com que sejam reconhecidos os lexemas e esses lexemas então transformados aí ou produzidos tokens. Tá? Então é isso. Gerou então o arquivo aqui teste.java. Por que teste.java? Porque nós demos aqui o nome do nosso analisador léxico e sintático, o nome de teste. Bom, agora o próximo passo é o que? O próximo passo é compilar, então, esse arquivo Java, o teste.java. Tá? Então vamos compilar usando JavaC, tá? E não JavaCC, JavaC, porque agora nós iremos compilar esse arquivo Java para um ponto .class. Então, teste.java. Compilou, tá? Já gerou assim mais alguns arquivos aqui, né? .class. Vamos listar aqui. Então, temos aqui gerado, então, agora compilados aí o teste.java. Agora nós temos aqui um teste.class. O que nós podemos fazer agora, nesse momento, é o quê? Executar esse teste. Ele vai mostrar o quê? A mensagem
Hello World aqui na tela. Tá? Foi isso que ele fez, porque a única coisa que nós temos aqui no analisador, nosso analisador léxico-sintático, é a impressão dessa mensagem Hello World. Tá? Então, esse é o processo para a construção de um analisador léxico e sintático por meio da linha de comando aqui do JavaCC. Tá? Então, o primeiro passo usa o JavaCC para compilar, né, esse arquivo teste2.jj. Ele vai gerar arquivos Java. Depois, esses arquivos Java você tem que compilar para gerar os arquivos executáveis, né, o .class. Tá? Essa é a sequência. Deixa eu remover aqui os .class. Remover aqui os .java. Bom, nós temos lá no arquivo no langx, tá? .jj, já algumas definições, tá? Para o analisador léxico, tá? E essas definições aqui, eu já vou mostrar daqui a pouco, são baseadas lá nos terminais da linguagem X++ que você encontra lá na gramática, tá? Que está descrita lá no livro. Tá? Então vamos analisar aqui o langx.jj. Tá? Então o langx é o analisador, é o arquivo de entrada para o JavaCC que vai gerar um analisador léxico e sintático, tá? Vai gerar então o parser, tá? Então nós definimos aqui um nome para a classe, tá? langx, tem que ser o mesmo nome que fica aqui no parser begin e no parser end. E aqui dentro do método main, tá? Do método principal main, nós temos então, nós declaramos então o parser como sendo do tipo langx, depois instanciamos um objeto parser com esse construtor aqui, tá? Parser igual a new langx, aí o construtor recebe o quê? O nome de um arquivo que tem o arquivo x++, extensão x, x, tá? Extensão .x. Tá? Então, esse construtor aqui, ele recebe o nome de um arquivo, tá? Ele poderia também receber comandos, tá? Parâmetros aqui na linha de comando, mas inicialmente nós iremos passar o arquivo mesmo para que ele analise, né? Para que o analisador léxico e sintático faça a análise léxica. Tá? E aqui, parser.landx, né, executa, né, a geração do analisador léxico e sintático. Então, essa primeira parte aqui é basicamente código Java, tá? Não tem muita novidade. Aqui, nós temos a seção skip, tá? E essa seção daqui para frente, ela é interessante. Então, o analisador léxico, o que essa seção skip está dizendo é que devem ser ignorados, então, os espaços em brancos, ou os barra T, né, as tabulações, os barra N, o barra R e os barra F. Tá? Todos esses caracteres de escape aqui, eles devem ser ignorados. Por isso, do skip. Tá? E aqui na sequência, que é a parte mais interessante para nós aqui do analisador léxico. Tá? Então temos a definição dos tokens. Tá? E como é feita a definição dos tokens? A definição do token nós temos aqui token, dois pontos, abre chaves, e aqui então a declaração do token, com o quê? O nome do token e a constante, no caso, o terminal, que fica aqui depois dos dois pontos, tá? Então, aqui nós estamos definindo três tokens, tá? O class, o if, tá? Que é um comando, né? Uma palavra reservada, e o int, tá? Que também seria uma palavra reservada, tá? Então definimos aqui três tokens. Nós podemos ter mais de uma seção de token, tá? Isso é importante para que você consiga
organizar melhor o seu código, tá? Não deixar aí todos os tokens organizados numa única seção. Tá? Então aqui eu separei então os tokens que são os não terminais, tá? Com as constantes, né? E aqui os tokens que nós utilizamos já expressões regulares para cada um deles, tá? Então, esse primeiro token aqui, o ident, é de identificador. Tá? Qual que é a expressão regular que vai ser utilizada pelo analisador léxico para identificar, né, o identificador, né, o nome de uma variável? Essa aqui é a expressão regular. Né? Então, o identificador, ele vai ser composto primeiramente de uma letra, tá? Tem que começar com uma letra, concatenado por uma letra ou dígito, tá? E aqui nós temos o asterisco, tá? Nós já vimos, né, quando estudamos expressões regulares, né, aqui na disciplina e também em linguagens formais autômatos, que o asterisco, ele significa que esse conteúdo aqui entre parênteses, nós podemos ter 0 ou n repetições, tá? Então, nós poderíamos ter, vou colocar aqui, nós poderíamos ter aqui um identificador, né, uma variável com o nome A, tá? Seguido de uma outra letra, AB, e seguido de um número, tá? Por exemplo, AB2. Ou ainda A2, tá? Porque pode ser um dígito, tá? E daí ainda pode ter depois ainda uma letra, tá? Então, esses aqui seriam exemplos de identificadores. Observa também que nós temos também a definição aqui de um token para letras, tá? Utilizando também uma expressão regular. Ou seja, letras podem ser tanto maiúsculas, tá? De A a Z, ou minúsculas, de A a Z. E temos também a definição, tá? De um dígito, tá? Um dígito, então, é um número, tá? Que vai aqui, que está na faixa de 0 a 9, tá? Então, esse token aqui, tá? O ident, ele é uma combinação desses outros dois tokens aqui. Correto? Então vamos lá. Vou continuar aqui. Coloquei também outros tokens aqui, tá? Como por exemplo, parênteses à esquerda, parênteses à direita, chaves à esquerda e chaves à direita, tá? Por que eu defini aqui esses tokens, tá? Porque esses são alguns dos tokens que nós temos, por exemplo, aqui no, no programa, né, em árvore binária, o bin3.x, tá? Eu tenho aqui, tá? Eu tenho class, tenho identificador, né, tanto da classe quanto da variável. Eu tenho a abertura aí de chaves, o fechamento de chaves, tá? Abertura e fechamento de parênteses, tá? Então, a ideia, tá, é que você depois expanda aqui, tá? Complete, ou complemente esses tokens aqui para que nós conseguimos o quê? Criar um analisador léxico e sintático, tá? Mas a princípio nós só vamos implementar um analisador léxico e consiga reconhecer um programa todo, tá? Um programa como, por exemplo, aqui o Attrib-Stat, tá? Em que, olha, ele tem que reconhecer aqui a classe, o identificador, abertura e fechamento de colchetes, tá? Tem que reconhecer um método, tem que reconhecer operadores de atribuição e operadores lógicos, tá? Então você tem que completar aqui o langx.jj com todos esses tokens. Tá? Essa é a ideia. Na sequência aqui, como nós, inicialmente, nós estamos focando apenas no analisador léxico, tá? Inicialmente, e aí na próxima aula nós vamos expandir esse conceito aqui, né, do analisador léxico e
implementar também o analisador sintático. Então, nós temos uma seção aqui do arquivo JJ, em que nós temos o quê? Uma expressão regular também, tá? Que nos ajuda o quê? A imprimir cada um dos lexemas identificados pelo analisador léxico, tá? Então, se o analisador léxico identificou uma classe, ele vai imprimir palavra reservada class. Se ele identificou a palavra reservada if, tá? Ele vai escrever aqui palavra reservada if. Observa que entre chaves aqui, tá? O que eu tenho aqui no meio é um código Java, tá? systemout.println. É isso que nós estamos fazendo aqui. Um código Java combinado com expressões regulares aqui, para que nós consigamos imprimir em tela os lexemas que estão sendo reconhecidos, tá? Então, vai reconhecer o classe, o if, o int, o lbrace, o rbrace, né, que é a chave à esquerda, a chave à direita, parênteses à esquerda e parênteses à direita. E aqui tem um ponto importante também, que no caso desses tokens aqui, tá, do identificador, letras e dígitos, nós iremos mostrar de fato o lexema que foi lido, ou que foi identificado pelo analisador léxico. E para a gente mostrar o conteúdo desse lexema, nós utilizamos aqui essa classe token aqui, ó, tá? Então essa classe token, nós criamos aqui uma referência, né, dessa classe token, que é o identificador T, e nós utilizamos o que, tá? Para o identificador, tá, para o ident, nós utilizamos o seguinte comando de atribuição. T, que é o token, igual a ident. Tá? Então, o conteúdo do identificador vai ser armazenado aqui nessa variável T. Tá? Mesma coisa aqui para o dígito. O conteúdo do dígito lido, né, do lexema, vai ser armazenado no T. E para a gente mostrar o conteúdo aqui dessa variável, nós utilizamos o que? O image. Tá? Então, se eu quero mostrar o conteúdo do identificador e o conteúdo do dígito, eu utilizo t.image. Tá? Essa é a ideia. Perfeito? Observa que é uma expressão regular, né? Porque isso aqui tudo está entre parênteses, tá? Nós estamos utilizando aqui o operador ou, tá? Que é esse pipe aqui, tá? Ou ele vai identificar uma classe, ou um if, ou um int, assim por diante. E aqui nós temos o asterisco, que é o seguinte, pode não reconhecer nada, tá? Ou seja, não necessariamente nós iremos reconhecer um lexema, tá? Isso que significa o asterisco. E aqui nós temos também a definição aqui de um token que significa fim de arquivo, end of file, tá bom? Bom, então vamos ver na prática como que nós utilizamos esse arquivo langx.jj. Então, java cc langx.jj, e aí vai gerar vários arquivos Java, né, o token manage error, o parser, exception, o token.java e assim por diante. Então, gerou aqui vários arquivos Java, tá? De constante, né, enfim. Todos os arquivos referentes aí ao analisador léxico e sintático. Bom, agora, na sequência, o que nós temos que fazer? Nós temos que compilar aí todos os arquivos Java, tá? Então, ls**.java, temos que compilar, então, todos esses arquivos .java. Para isso, nós utilizamos o comando javac *.java. E ele compilou, tá? Aqui tem algumas mensagens, né, alguns warnings, né, alguns alertas aqui dizendo que alguns comandos aqui que foram gerados, eles já estão em desuso, tá? Que nós deveríamos anotar esses comandos com @thepractice, tá? Mas não tem problema por enquanto. Ele compilou os arquivos Java e já gerou os .class, já gerou os executáveis.
Então vamos olhar aqui, né? ls asterisco ponto class, estão todos aqui os ponto class, incluindo o langx ponto class, tá? Bom, agora nós queremos o quê? Aplicar o analisador léxico, tá? O nosso langx.class, em um arquivo da linguagem X++, tá? Eu vou gerar inicialmente aqui contra o arquivo binary tree, tá? O arquivo do programa de árvore binária, tá? O programa está incompleto, mas só para vocês observarem quais aí os lexemas que serão reconhecidos. Então, para isso, o que nós fazemos? Nós fazemos Java, tá? lang x, e aí o arquivo, tá? Por exemplo, binary tree. E aqui já gerou, já fez aqui a análise léxica do arquivo binary, é o bin3.x, em que ele mostrou aqui, ó, palavra reservada class, tá? Então esse lexema foi encontrado. Identificador bin3 também foi encontrado, tá? Que é esse aqui. Abre chaves foi encontrado, tá? Tá aqui as aberturas de chave. Novamente a palavra reservada class foi encontrada aqui. Foi encontrado também o identificador data, tá aqui. Foi encontrada a abertura de chaves, foi encontrada a palavra reservada int, que está aqui. Tá? E foi encontrado também o identificador dia. E aqui ele mostrou alguns erros, né? Alguns erros léxicos, porque ele não conseguiu identificar a vírgula, tá? Que é um separador aqui das variáveis dia, mês e ano. Tá? Então, qual é a sua tarefa agora? A sua tarefa agora é completar esse arquivo langx ++.jj para que reconheça todos os lexemas da linguagem X++ e os imprima utilizando aqui um systemout.println. Tá? Então esse é o trabalho aí que tem que ser feito. Tá? Então, por enquanto, nós só vamos preocupar aqui com o analisador léxico. A partir da próxima aula, nós já entramos também no analisador sintático. Tudo bem? Eu vou enviar esses arquivos, eu vou enviar esse arquivo langx.jj lá no Discord, tá? E esses dois arquivos também para que vocês testem aí. E também recomendo que vocês criem programas, tá? Na linguagem X++ para testar se o seu analisador léxico realmente está funcionando corretamente. Ok? Então é isso para essa aula. Vou enviar os arquivos lá e na próxima aula nós damos continuidade aqui no analisador léxico e já entramos também no analisador sintático. Antes de eu encerrar a aula, deixa eu mostrar aqui também o exemplo, né? Acabei não mostrando aqui desse programa aqui, né? Do attribstat.x, tá? Mesma coisa, tá? Usamos Java, né? langx, perdão, lang, né? langx, é o nosso analisador léxico sintático. E agora contra, né, para fazer análise léxica do arquivo attrib. Tá? Bom, mesma coisa, tá? Ele encontrou aqui o class, tá? Palavra reservada class, o identificador teste, abertura de chave, o int, e aí depois ele deu erro porque ele não reconheceu aqui essa abertura e fechamento de colchetes. Tá? Então, precisamos então colocar aí as demais definições de token aqui no arquivo .jj
E então na próxima aula vocês me apresentem aí esse arquivo JJ já com todos os tokens, espero já com o analisador léxico funcionando para a gente dar continuidade no tema já de analisador sintático, ok? Então é isso, estou encerrando nossa aula, até a próxima semana, fico à disposição lá no Discord para qualquer dúvida.